Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavras Áreas. Eu sou o professor Marcelo Dauro e a gente vai atender muitos pedidos e analisar redações da VUNESP, em especial as focadas para a prova da UNESP. Mas, mais que isso, ao analisar essas redações, a gente já vai dando o caminho para uma boa redação em provas organizadas pela Fundação VUNESP, em especial a UNESP. Então, vem comigo ver como fazer uma redação excelente. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e suas amigas S2. O primeiro ponto importante é que a VUNESP vem adotando como estrutura de tema um assunto e depois um entre, que traz dois lados para o tema. Só para reforçar isso, dá uma olhada nesses temas aqui, todos de 2021, feitos pela Fundação VUNESP. Eu não vou ler todos, mas repare nessa estrutura. Um tema, depois os dois pontos e depois um lado e em seguida, ligado para esse E, essa palavra E, o outro lado. Dito isso, eu vou começar analisando uma redação da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, que tem a prova feita pela Fundação VUNESP e que segue direitinho esse modelo. Essa aqui é a proposta que caiu lá em 2020. Não dá para ler tudo aqui, mas eu vou dando um zoom e você vai me acompanhando. Ó, aqui no final aparece o tema. Lê comigo, ó. Legado da escravidão no Brasil. Dois pontos. Entre o racismo e a democracia racial. Tá vendo a estrutura da VUNESP? O tema, que nesse caso é o legado da escravidão, depois esses dois pontos, aí a palavra entre. E o primeiro lado, que nesse caso aqui é o racismo, depois a palavra e aí vem o segundo lado, que é a democracia racial. Vale a pena demais dar uma olhada também nos textos de apoio. Esse aqui era o primeiro e falava do conceito de democracia racial proposto pelo Gilberto Freire, inclusive citava o Gilberto Freire. O segundo, bem interessante, é esse aqui, ó, que falava como a imagem do Machado de Assis foi embranquecida. E claro, há uma análise disso, de como o racismo impediu durante muito tempo que o maior escritor brasileiro, tenho certeza que é o maior brasileiro, fundador inclusive da Academia Brasileira de Letras, fosse retratado como negro, ou como ocorreu um embranquecimento da imagem dele. E o último falava de colorismo, não sei se sabe o que é uma tentativa de embranquecimento das pessoas negras, pelo alisamento do cabelo ou maquiagem que disfarce, tá? Esse disfarce, por favor, entre aspas, mas que disfarce esses traços negros. A leitura desses textos de apoio é bem importante, porque eles já vão dar um rumo para o texto ou algumas referências. E agora eu vou ler com vocês uma redação excelente feita nessa prova. E hoje eu vou fazer diferente. Eu vou lendo e já vou parando para explicar. Então não vai ter jeito, você vai precisar ir lendo comigo. Então vamos começar, ó. Começa assim. Nos primeiros momentos da colonização brasileira predominava a chamada Sociedade do Açúcar, na qual a menção ao produto tinha caráter tanto econômico quanto social. O açúcar mascavo, de cor mais escura, é um derivado da produção de açúcar branco, que tinha maior valor agregado, de forma que essa relação entre cores foi transposta para o âmbito social. Essa tornou-se, portanto, a justificativa para o racismo, a partir da ideia de que os negros, assim como o açúcar mascavo, eram inferiores aos brancos. E para um pouquinho, ó. Esse é o caminho clássico que eu recomendo demais que você siga em qualquer prova feita pela Fundação VUNESP, em especial da UNESP. Começa com uma contextualização. Aqui a pessoa usou a história, mas pode ser um livro, um filme, um quadro, um mito, um fato atual, enfim, algo que chame a atenção do leitor. Mas claro, depois disso é necessário trazer o tema. E só uma dica, tenta pegar alguma coisa que tenha a ver com o tema, senão começa a ficar forçado, beleza? Continua comigo, ó. Os legados dessa mentalidade tão preconceituosa, atrelado à escravidão, não poderiam ser diferentes. O racismo predomina sobre a falsa noção de democracia racial no Brasil, por motivos diretamente históricos, intensificados pela conjuntura atual e por interesse do mercado contemporâneo. E olha aqui, ó, no final dessa introdução aparece a tese. Nela eu quero que você veja uma resposta clara. Olha aqui de
novo, eu vou grifar, ó, o racismo predomina sobre a falsa noção de democracia racial. Tá vendo? A pessoa que escreveu isso deixou muito claro o que ela pensa sobre o legado da escravidão. Aqui ela vai defender que predomina o racismo e que a ideia de democracia racial é falsa. Então, quando você aí encontrar um tema como esse, saiba que você pode e deve se posicionar como essa pessoa fez. Mas não é só. Repara que depois ela colocar o que pensa, ela vai colocar a justificativa para defender essa ideia. Você deve estar cansado, você que me acompanha, de me ouvir falando aqui, justificativa. Isso é muito importante, tá? Ela continua com esse pela conjuntura atual. E aqui eu já vou marcar com o número 1 e depois ela coloca esse interesse do mercado contemporâneo, que eu, na verdade, é a Bajô que faz isso, vai marcar com o número 2. E já guarde isso aqui, ó. Depois daquela contextualização, já aparece o projeto de texto, que é bem isso, o posicionamento seguido das justificativas. Isso, gente, não é tão difícil de fazer e fazer isso direitinho já leva a sua redação para uma nota mais alta. Então, guarde bem essa estrutura da introdução que agora eu vou abstrair, eu vou generalizar. Tira a redação e guarda esse esquema aqui, ó. Uma introdução, ela vai trazer a contextualização, o seu posicionamento, que é como você vai defender aquela ideia e, claro, suas justificativas. Entendeu esse esqueminha? Então, entendido isso, vamos continuar. Vai lendo comigo o primeiro argumento. Vai assim, ó. Primeiramente, a ideia de democracia racial no Brasil, no qual a convivência harmônica entre as diferentes raças, preconizada por Gilberto Freire, é falaciosa. Gente, essa frase inicial resume o que vai ser discutido aqui, que a democracia racial é falaciosa. Você não sabe, falaciosa é mentirosa. E essa frase que resume a ideia do parágrafo, gente, é tão importante que até tem um nome, ela vai se chamar tópico frasal. Para fazer é você resumir a ideia que você vai defender no parágrafo. Em seguida, vem a explicação disso, o desenvolvimento. Continua lendo comigo, ó. Com a Lei Áurea de 1888, os escravos foram libertos, porém, sem qualquer auxílio governamental de inserção na sociedade e no mercado de trabalho, o que resulta no fato de que esses ex-escravos libertos passaram a compor uma classe social sem dinheiro e marginalizados. Gente, aqui ela faz uma retrospectiva, trazendo um pouco de história, mas é importante ver agora como ela vai ligar com o presente, tá? Esse passado precisa estar ligado ao presente. Continua, ó. Os reflexos disso na atualidade, ó, o presente aqui, são que, ainda na mesma posição de menor poder aquisitivo, no geral, os negros descendentes de ex-escravos passaram a sofrer cada vez mais preconceito, principalmente com a ascensão de governos de direita, como o de Jair Bolsonaro, que prezam pela meritocracia. Isso ocorre pois, de maneira falaciosa, os apoiadores da meritocracia enxergam nos negros uma falta de competência para a ascensão social, desconsiderando os fatores históricos. E, ao trazer para o presente, ela introduziu o conceito de meritocracia e de como ela, meritocracia, serve de justificativa, de acordo com a redação, claro, para grupos de direita manterem o racismo. Repara que isso é uma forma de mostrar que a democracia racial, ou como ela mesmo diz, a convivência harmônica entre as diferentes raças é mentirosa. E ela termina o parágrafo com essa conclusão aqui, ó. Repara no conectivo. Assim, que vai dar a ideia de conclusão e vai, ó. Os legados da escravidão, somados à orientação política atual, intensificaram o racismo. E eu queria que você retomasse a introdução. Nela, a gente tinha marcado com o número 1 a conjuntura atual. E note como esse parágrafo fala disso, de como a situação atual fortalece o racismo e nega a democracia racial. E se você entendeu o que era aquela introdução, já sabe o que o segundo argumento vai falar do mercado. Continua lendo, ó.
Ademais, o mercado é capaz de nortear o comportamento social, de forma a disseminar o padrão fenotípico branco como padrão de beleza, incentivando práticas racistas. De novo, aqui a gente tem um tópico frasal, que nesse caso vai dizer como o mercado pode incentivar práticas racistas. E ela, já deu para ver, vai falar de padrões fenotípicos, que tinha a ver com o embranquecimento do Machado de Assis, que estava lá na coletânea, e como o texto 3, que falava do colorismo. Mas veja como ela vai fazer isso. Continua mais um pouquinho, ó. A ex-primeira-ministra Margaret Thatcher proferiu que a economia é o método, o objeto é mudar a alma. Ou seja, ao trazer como preferencial para modelos, por exemplo, mulheres e homens brancos, a economia acaba por introjetar na mente da população que esse é o padrão a ser seguido. Até aqui, ela explicou a ideia de como modelos brancos podem mostrar um padrão a ser seguido. Mas vem mais um pouquinho, ó. Assim, surgem casos como o de Michael Jackson, um homem negro que passou por diversas cirurgias e procedimentos estéticos para se tornar fenotipicamente mais parecido com um homem branco. Eu gosto muito quando os candidatos fazem isso, de não ficar apenas na teoria, mas trazer um exemplo, que no caso era um exemplo bem conhecido, famoso, esse aqui do Michael Jackson. E continua mais um pouquinho, ó. No Brasil, um país que já apresenta mentalidade predominantemente racista, fruto de seu passado, esse método de economia torna-se ainda mais nocivo. Aqui talvez a gente possa ver uma pequena falha, porque ela não mostra como no Brasil isso acontece, ela apenas afirma que acontece. É um erro pequeno, mas seria melhor se tivesse mostrado. E claro, tem a conclusão do parágrafo. Aí, ó. Assim, a economia é capaz de intensificar o legado racista da escravidão. E nota como essa conclusão retoma a justificativa 2, de como a economia pode intensificar o legado da escravidão. Eu sei que algum de vocês aí acharam que esse parágrafo não foi tudo isso, porque embora ela fale de economia, o exemplo tem mais a ver com indústria cultural, com padrões construídos pela mídia e não exatamente pela economia. Gente, essa redação, ela foi 19,19, alguma coisa assim, em 20 pontos possíveis. Pode ser que aqui ela tenha perdido algum ponto. Eu realmente acredito que foi aqui que ela perdeu esse detalhezinho. E tem a conclusão da redação, que nesse modelo da VUNESP costuma ser um pouquinho mais curto. Vamos ler, ó. Dessarte, é possível observar que o preconizado durante a Sociedade do Açúcar ainda acontece em grande intensidade no Brasil moderno. Apesar de haver se passado mais de 100 anos desde o fim da escravidão oficial no Brasil, seus legados, por si só muito intensos, são ainda exacerbados pela conjuntura atual, anulando a possibilidade de uma democracia racial. Nesse finalzinho, eu colocaria pelo modelo econômico e pela conjuntura atual, para amarrar melhor com os argumentos. Mas é aquilo que a gente já falou em um vídeo sobre conclusão na FUVEST e na VUNESP. A conclusão é uma retomada, um resumo do texto. E aí, o que achou dessa redação? Eu gosto bastante de ler redações assim, porque elas me parecem muito possíveis, tá? Eu acho que dá para você fazer alguma coisa nesse nível semelhante. E, claro, agora é com você. Pegue um tema que tem esses dois lados, de preferência esse entre. E a gente aqui no nosso canal já ofereceu vários deles, tá? Se você perdeu, no final do vídeo eu coloco o link e aí o ideal é que você tente fazer uma redação seguindo esse caminho. E claro, conta com a gente, com a nossa correção. O link da nossa plataforma tá sempre aqui na descrição, beleza? E fica a outra promessa. No dia da prova de redação da Unesp, a gente vai fazer mais uma live aqui no nosso canal às 8 horas no dia da prova de redação da Unesp. Vem conversar com a gente, o que você achou da prova, como foi, o que você escreveu. Vai ser muito legal contar com a sua participação. Ô, gente, estava esquecendo, ó, segue a gente no Instagram, tá? A gente tá querendo dar uma impulsionada lá. Se tiver bastante gente migrando para lá, eu começo, prometo, a colocar lá mais conteúdo, falar dicas e dar um apoio aí para vocês também no Instagram. Corre lá, ajuda a crescer a plataforma lá. Grande abraço.